Muito bem. Então é o seguinte, eu olhando aqui o gráfico o semanal, eu percebi o seguinte, né? Eu percebi por que os topos duplos, eles são muito interessantes, né? Os topos iguais, né? Porque eles são um indicativo de que dentro de uma, vamos dizer assim, de uma cunha, né? Eu quero perceber que o preço comece a perder força compradora, ou seja, aqui ele deveria ter vindo aqui em cima, ó, tá? Para continuar subindo, né? Uma acumulação em alta que a gente chama. Acontece que quando ele faz um topo igual ao outro, ele ameaça geralmente perder força compradora. E aí o que acontece? Ele não vai conseguir completar essa cunha, né? Então um topo duplo dentro do gráfico de 2 horas, dentro de uma cunha ascendente de baixa, ela indica um enfraquecimento de uma ponta compradora. Assim como numa cunha descendente de alta, a gente também encontra fundos duplos fazendo a mesma coisa. Ele vai te indicar, o price action vai te indicar que potencialmente isso aqui é um topo e que ele vai querer começar a perder aqui, porque ele vai querer perder este fundinho aqui, ó. Ele vai querer retestar a média de 56 que vai se atualizar aqui, vai tocar na média de 56 e ela começa a ter um enfraquecimento. E aí, como é que evolui o candle semanal, né? Aí o candle semanal, sabe o que aparece no semanal? Nós temos uma sequência muito grande de barras verdes, né? E não é normal o preço ficar 100% toda semana subindo barra verde. É possível acontecer? É possível acontecer. Por isso que você sempre assume um risco quando você faz uma operação dessa. É impossível você fazer dinheiro se você assumir riscos. Né? Impossível. Risco e fazer dinheiro são coisas que andam de mãos dadas. Né? Então é impossível alguém te falar, não, você vai fazer dinheiro sem assumir risco. Impossível. Não existe. Não tem como. Esquece essa merda. Tá? Você vai assumir risco de, às vezes, ter que recomprar mais caro, você vai assumir risco, às vezes, de operar errado, você vai assumir vários riscos. Você vai assumir o risco de comprar um token que pode não vingar, como é o meu caso com a SDAO. Talvez a SDAO não vingue, talvez a SDAO seja atacada e tenha alguma vulnerabilidade, mas eu especulo que vai dar tudo certo e que é uma puta empresa. Só que eu tô arriscando. Não existe fazer dinheiro sem correr riscos. Né? Esse é o ponto mais importante para o cara entender, psicologicamente falando. Então, o que acontece? Quando você faz uma operação dessa, você assume um risco, né? Qual o risco que eu quero tomar aqui? Eu quero tomar o risco de vir uma barra vermelhinha aqui e na mesma semana terminar doji. Então, como é que vai evoluir a semana, na minha opinião, para o Bitcoin? O que eu quero ver é tentar pegar uma semana em que o preço só vai lá, faz um ticket assim, e na mesma semana ele consiga se recuperar até o final de semana em valorização, tá? E aí ele faz tipo uma grande sombra e pode terminar a semana vermelha ou uma semana doji. Porque o normal aparecer depois de uma sequência de várias altas consecutivas é vir uma semana doji de indefinição com um rastro vermelho tentando manter o preço acima. E aí ele faz o one punch semanal, né? Que daí na outra semana ele inicia com uma forte alta, tá? Então eu quero tentar pegar um pullback parecido com este daqui, tá? E pode ter várias formas. Pode ser que a semana feche vermelha, pode ser que a semana feche ameaçando uma grande queda e depois recuperando, né? Terminando ela a barra verde. Mas eu quero tentar pegar um pullback para aumentar minha quantidade de Ethers e usando o gráfico do Bitcoin, a moedinha da praia, tá? E aí você pega aqui o gráfico do Ethereum, a mesma coisa, né? Gráfico diário, deixa eu dar uma olhada aqui. Veja que ele está no gráfico diário já com bastante dificuldade de continuar subindo, né? Porque ele já fez, olha essa sequência de alta aqui. Pô, você acha que ele não vai em algum momento fazer uma onda? Porque o movimento natural, mesmo em uma forte tendência de alta, é que o mercado ande o quê? Em ondas, ele tenha essas grandes correções aqui, ó, tá vendo? Essas grandes quedas aqui. Então eu quero tentar pegar uma alta dessas aqui. Inclusive essa daqui, ó, foi alta, né, de triângulo de cunha ascendente de baixa, né? Esse aqui foi, tá? Esse aqui foi uma cunha. Então, o que acontece? Ó, isso é o gráfico de pullback, né? Pega o gráfico de 2 horas e toca pau aqui. Basicamente é isso, tá? Tu quer levar eles ali? Quer levar eles? Pode levar eles. Né? Vamos lá.
Então eu quero pegar isso aqui, ó. Quero pegar uma cunha nesse nível aqui, tá? Olha que interessante aqui. Aqui não chegou a fazer um topo duplo igual, mas fez um topo mais baixo do que o topo anterior. Aí é mais fácil ainda você identificar a estrutura de correção, né? Quando faz um topo mais baixo que o topo anterior, ali é mais fácil ainda. Você bota a média 56, né? Perdeu a média 56, retestou a média 56, falhou miseravelmente e veio bem abaixo. Então, quem vendeu aqui a 2.000, conseguiu recomprar a 1.300. Imagina, você vende um ativo a $2.000 por unidade e recompra ele a 1.400 por unidade. Então, uma quantidade bem considerável, né? Pegando uma tendência de alta, tá? Pegando uma tendência de alta. Veja que ele conseguiu se segurar na média 8, fez um fundo falso abaixo da média de 8, conseguiu se segurar, se sustentar e voltou à tendência de alta, né? Então, o que acontece? Quando ele perde a média 56, ele vai vir buscar a média 8 semanal, né? Se for forte tendência de alta, tá? Então, basicamente é isso que eu quero ver. Eu quero ver quando vai acontecer desse primeiro pullback mais forte aparecer, né? Olha só que interessante. Topo duplo já está igual aqui, né? Então, topo duplo, cunha ascendente de baixa. Veja que, a princípio, o preço precisa vir buscar essa região para continuar a tendência de alta. Se não passar da linha pontilhada, vai começar a ceder para a ponta vendedora, vai ter mais vendedores do que compradores, e nós vamos ter queda, tá? Se ele não conseguir romper os $3.332 por unidade de Ethereum. E aí, se ele não conseguir, o natural é o preço vir buscar e perder esse fundo aqui. Então, você pode fazer, inclusive, isso aqui, ó. Você pode marcar esse fundo anterior aqui, ó. Pronto. Se dentro dessa tendência de alta, dessa acumulação de alta que ele está tentando fazer, ele está tentando acumular para o preço continuar subindo, certo? Ó, topos e fundos ascendentes, ainda é topo fundo ascendente. Aqui você percebe que o topo já não é mais ascendente por enquanto, né? Pode ser que consiga ainda essa semana ter a evolução de alta, ou seja, tem que esperar ainda, não dá para tomar nenhuma decisão agora. Mas veja que ele já está com dificuldade de passar o topo anterior. O que vai acontecer? Vai vir para testar o fundo anterior. O fundo anterior vai vir abaixo da média 56. Se ele perder o fundo anterior aqui, ele tende a voltar para a média 56, voltar a testar e aí começar uma correçãozinha fraquinha acima da média 8, né? E aí o preço testa essa média 8, faz novo fundo e continua subindo. Então, a gente consegue fazer uma operação de bisturi, que nem o Bo fala, né? Você vai lá e passa o bisturi no teu trade, né? Você faz um trade com vamos dizer assim, um swing trade de bisturi, né? E aí, basicamente, você vai vendo o contexto daquilo que está acontecendo, tá? Então, o Ethereum está enfraquecendo o movimento de alta, o Bitcoin também está iniciando um enfraquecimento da tendência de alta dentro do gráfico semanal, né? Com a média de 56 muito próxima, e basicamente a gente pode ver ela ceder em algum momento aqui. Se ela não conseguir ultrapassar o topo anterior aqui, nós podemos ter uma pequena correção, que é normal, tá? Uma correção saudável, porque o mensal está bem esticado, né? E aí o que acontece, né? Os pullbacks mais interessantes são aqueles pullbacks de mudança de mês, né? Porque no mês, se ele fecha muito positivo, geralmente ele inicia o outro mês com uma pequena queda, que foi o que aconteceu naquela semana que eu mostrei para vocês, tá? Então esse pullback aqui, ó, de sair de 42 e vir para 38, 37, na verdade, ele foi um pullback de virada de mensal. Então terminou o mensal positivo, ele faz primeiro o pullback, depois ele começa a subir violentamente, né? Então ele abre, cai primeiro, depois ele volta a subir. A mesma coisa no próximo mês, né? A gente tem também na virada do mês de agosto para setembro, possivelmente a mesma coisa. Nós podemos ter um pullback nessa semana ou na outra semana de fechamento do mês, vai o preço lá para baixo, vem até a região mais ou menos de Fibonacci aqui, às vezes região 0,5, às vezes região 0,38 de Fibo desse mensal, né? Geralmente, se a tendência é muito forte, ele vai fazer um pullback até essa região aqui, e ele continua daí a barrinha voltando a subir no outro mês como forte explosão de alta, tá? Então, assim, ele sempre dá uma puxadinha para continuar subindo. Dificilmente ele sai sem fazer um pullback. Olha só, aqui nesse mês de fevereiro, 1º de fevereiro, ele veio, subiu muito forte, buscou 58 mil. Ele fez um pullback até a região dos 45 mil e depois completou o final do mês com 61 mil. Então, imagina você conseguir pegar esse pullback todo aqui, ó.
é uma alta violentíssima que você pega, né? Então, a gente tem essas situações completamente salubres, né, para a gente fazer os pilas eletrônicos nervosos, né? E a gente tem que avaliar todo o contexto que está acontecendo. Então, sempre quando eu vou tomar uma decisão, eu avalio todo o contexto. Ontem eu achei que o pullback ia acontecer, não aconteceu, mas eu acho que nós estamos muito próximos de ter um pullback aí perto, e esse pullback pode indicar para nós uma semana de enfraquecimento da ponta compradora, que é bem tranquilo, tá? É normal acontecer, nada sobe para sempre sem nenhum tipo de correção, e me parece que vai ser e está muito próximo de ser essa semana. Possivelmente pode ser essa semana que seja a semana de pullback para o preço continuar subindo. Logicamente, ainda falta muita coisa, falta o preço perder a mínima do gráfico de 2 horas, então enquanto isso não acontecer, ainda não acho interessante entrar, tá? Mas se ele perder os 45.700 aqui, eu acho interessante, talvez pegar possivelmente um pullback mais generoso, mais interessante, né? Então, eu tô bem de olho aí no gráfico do Bitcoin e do Ethereum aí para tentar aumentar minha quantidade de Ethers, tá? Inclusive, vou deixar meu price action aqui, porque se ele evoluir, e eu acho sempre interessante isso, você desenha o seu price action, o seu gráfico, você imagina mais ou menos o que vai acontecer. Se o mercado começar a ir na direção do seu price action, você já consegue antever o futuro. Isso que é legal de você desenhar, né? O desenhar não é para você prever o futuro, o desenhar é para você tentar se antecipar ao futuro e tentar projetar o futuro na sua cabeça. Às vezes vai acontecer exatamente o que a sua cabeça projetou, às vezes não vai acontecer porque o mercado ele é completamente avulso, né? Ele é um mercado que não depende da força nem do pensamento de ninguém. Mas se você acertar a operação, você fica bem mais tranquilo porque você já imagina, então ele vai fazer aqui, ele vai perder essa cunha, ele vai tentar fazer o pullback, e aí rejeitou esse pullback, eu vou agora vender, beleza, mais tranquilo, e vou tentar comprar na média de 8 semanal aqui, e basicamente você consegue mais ou menos aí se antever, se preparar, e quando você desenha no gráfico, acontece uma coisa com o seu psicológico muito interessante, pelo menos acontece comigo, eu queria saber a opinião de vocês também, se acontece com vocês. Mas quando eu desenho um price action, e ele funciona, né, ele é bem executado, eu fico muito mais tranquilo de ver ele tentando retomar a alta e fraquejando, sabe? Eu não fico toda hora me assustando com o que está acontecendo com o gráfico. Eu fico imaginando, não, ele me parece que ele vai fazer exatamente o price action que eu desenhei, projetei aqui na minha cabeça, e eu acredito que se ele fizer esse movimento parecido, né, ele não vai fazer exatamente igual, mas se ele começar a fazer parecido, eu já sei aonde eu vou vender, aonde eu vou recomprar, eu já sei quais são os alvos onde eu vou fazer. Então eu fico muito mais tranquilo. Eu fico assistindo a coisa acontecer, né? O swing trade acontecer naturalmente e fico bem mais relaxado, sabe? Eu fico bem menos ansioso, né? Porque se eu não tenho nada aqui, né? Se eu não tenho um desenho desse aqui, eu olho para isso aqui, aí acontece qualquer tipo de movimento, eu não consigo ver na minha cabeça. Agora, se eu tenho esse desenho projetado aqui, eu consigo, opa, tá saindo de uma cunha ascendente, de baixa, tá vindo para baixo, perdeu o fundo anterior, perdeu minha segunda linha pontilhada aqui, interessante. Agora ele pode vir testar essa LTA, beleza, o preço veio aqui. Você segurou? Pô, show de bola, né? Eu dou uma olhada no passado, vejo se tem algum suporte interessante aqui, e aqui tem, no caso, né? Você coloca um suportezinho aqui na região, vejo que tem um suporte, possivelmente é um reteste aí de um possível suporte, que o preço precisa fazer um pullback para fazer o rompimento desse suporte, que agora serve como resistência, né? E aí eu tenho uma alta. Então, eu consigo, na minha cabeça, na minha cachola, ficar mais tranquilo, mais suave, e eu consigo rastrear todo o movimento, né? Consigo rastrear todo o movimento. Então, movimento de fortíssima alta acima da média 56, só que em algum momento essa média vai fraquejar, porque o preço vai querer andar de lado até bater na média 8, e aí eu vou estar preparado psicologicamente para vender aqui e comprar mais embaixo, né? Então, é uma evolução de pensamento, uma evolução emocional que você tem quando você faz esse tipo de operação, né? E no caso a Solana, tá, pessoal? A Solana acabou de romper o topo anterior, tá? Então a Solana é um dos projetos que eu tenho hold, né? Que eu tô feliz da vida aí de ter acertado essa aposta na Solana. A Solana tem aquele período de saída de acumulação, né? A alta muito forte. O natural é vir testar o topo anterior para o preço continuar subindo. Então você marca aqui o último topo. O último topo agora tem que agir como o principal suporte para o preço continuar subindo. Então o natural da Solana é continuar subindo ainda mais um pouco.
ela vai ceder em algum momento junto com o Bitcoin, Ethereum e o restante, vai se segurar nessa região, possivelmente faz um pivôzeira de alta acima do topo anterior e continua o preço projetado para cima, tá, pessoal? Então, a gente tem a Solana com forte tendência de alta aí, e o normal agora de rompimento de topo após o rompimento de topo, ele volta para testar o topo anterior, que é os $57. Então, esse seria o alvo de recompra possível ou próximo disso, né? 55, 56 dólares por unidade de Solana, e o preço continuar subindo na expectativa de continuação de alta, tá? Alta extremamente forte. Veja que a média de 8 está apontando muito para cima, ou seja, isso indica que a Solana tem tudo ainda para continuar subindo extremamente forte, tá? Extremamente forte mesmo. Acho que ela pode valer uns $200 aí por unidade, pelo menos, projetar uma alta violentíssima e pode ganhar bastante mercado aí em relação às outras criptomoedas, né? Assimetricamente falando, ela tem um potencial maior de valorização que a própria Cardano, entre outras aí, porque ela tem um mercado menor ainda, né? Então, quanto você entra dentro de um criptoativo que tem um tamanho de mercado menor, você tem uma assimetria maior quando você pega uma alta, né? Porque se ela tem uma expansão monetária tal qual aconteceu com a ADA, a gente pode ver a Solana valer $400 por unidade, $500 por unidade, para vocês terem uma ideia, né? Então, acho que ela está ainda no início ainda desse movimento de alta, até porque eu acho que a Solana é um dos principais projetos criptos hoje em dia, tá? A da Cardanovic já está mostrando sinais de enfraquecimento dessa pernada de alta, querendo mostrar também pullback, mais do que normal, né? Fazer pullback, porque nada sobe para sempre. E nós temos, então, um pullback lateral, então ela está fazendo uma acumulação em triângulo simétrico para o preço continuar subindo, tá? Ela, geralmente, quando a tendência é de forte alta, nós temos o pullback, às vezes, em lateralidade e acumulação. Então, traça aí um triângulo simétrico, tá? Se perder esse triângulo simétrico para baixo e perder esse fundinho anterior, às vezes até vale a pena, compensa vender a 2,10 ou 2,09 centavos, né? Se perder, e tentar recomprar aqui nesse topo anterior, que é 1,88, né? Então, geralmente os topos anteriores também indicam para nós o momento certo de recompra, tá? Que é onde nós temos a resistência, né? Nós tínhamos uma resistência que agora serve como suporte e possivelmente é um alvo de recompra no gráfico de 2 horas. Ou você pode usar a média de 8, né? A média de 8 ela vai se atualizando à medida que os dias vão passando, né? A média de 8 ela tende a subir aos pouquinhos aqui e geralmente o preço ela pode parar ela pode parar antes da média de 8, tá? Não precisa necessariamente vir buscar a média de 8, porque se a tendência for de forte alta, nós podemos ter uma pequena breve correção que pare no meio do caminho aqui e continue subindo, e mesmo assim a média de 8 se afastando dela, tá? Porque se for dependendo da Cardano, fundamentalmente falando, se for depender, né, da especulação do dia 12 de setembro, que vai ser lançado oficialmente os protocolos de DeFi para todo o público que possui hold de ADA, a gente vai ter possivelmente pullbacks mais tímidos na Cardano e nós vamos ter altas mais fortes na Cardano em relação a outros protocolos como o próprio Ethereum e o Bitcoin, a moedinha da praia. Tá? Então, tem que tomar cuidado, porque assim, não necessariamente é regra que ele vá buscar a média de 8, tá? Ele não precisa perder, porque se a tendência for de muito forte alta, ele pode ficar no meio do caminho. Então você sempre pega o topo anterior do movimento para usar como principal suporte e possivelmente reentrada, né? Imagina você vende a 2,10 e consegue recomprar a 1,80, né? Já vai aumentar bastante a sua posição de ADAs, né? Esse é o interessante, né, desses movimentos de swing trade, tá? Eu vou fazer vários swing trades mesmo com meus Ethereum da massa, tá? Meu objetivo é tentar bater os 100 Ethereums com esses swing trades. Eu acho que é possível fazer isso, tá? Até porque eu dobrei também, eu cheguei a fazer um investimento aí eu acho que eu comprei 24 Ethereums nas últimas 4, 5 semanas ali no fundo, né? De 1.700 a 2.100 que eu paguei. E eu consegui dobrar, né, só fazendo operações de swing trade, tá? Então, você consegue dobrar, sim, é difícil acertar o movimento. Tipo, ontem me custou um Ethereum, né? Eu tentei fazer o movimento ontem, eu errei, e aí me custou um Ethereum, mas não tem problema, foda-se. Se eu na próxima vez acertar o swing trade e eu acertar a projeção da média de 56 e recomprar na média de 8,
eu vou ficar mais próximo dos meus 100 Ethereums mesmo, perdendo às vezes no meio do caminho 1 ou 2 Ethereum, foda-se, tá? O importante é você ter o seu próprio gerenciamento de risco, estudar por conta própria e aprender a fazer isso sem você depender de um jovem insalubre para fazer esse tipo de movimento e esse tipo de leitura, tá? Para isso, curso Mais Bitcoin, link na descrição, cupom CAFÉ50. Você vai ter lá os 50% do conteúdo, os outros 50% do conteúdo que você recebe gratuitamente aqui neste canal insalubre, beleza?